Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, bom estarmos na casa do Senhor nesta noite, noite de sábado, bastante chuva, frio, mas que bom que você está aqui. Abra sua Bíblia. Eu quero ler um versículo apenas, um verso apenas do Salmo de número 50. Salmo de número 50, verso de número 15. Eu estou desde manhã pensando nesse texto, nesse versículo. Não vou me demorar, visto do frio, da chuva, os irmãos querem logo retornar a casa, mas é bom estarmos aqui. Deus colocou esse texto no coração hoje pela manhã, e eu quero compartilhar com você. Agradecer aos nossos queridos irmãos do Círculo de Oração, pastor Pedrinho, que nos convidou no decorrer da semana. Nós queremos agradecer pela vida de cada um. Você que está pela internet, você que está nos assistindo, nos ouvindo, Deus te abençoe aí onde você está. E os irmãos aqui que são valentes, vieram com frio e chuva, Deus abençoe vocês, galardão grande, A Bíblia diz: orai para que a vossa fuga não seja no inverno, porque se for no inverno, pega muita gente de pijama debaixo da coberta, Então tem muita gente que está debaixo da coberta, no pijama, só assistindo pela internet, Melhor ficar em casa, mas bom é você que teve coragem de vencer e estar aqui nesta noite, amém? Claro que tem alguns que não podem, estão enfermos, mas é bênção. Todos acharam? Salmo de número 50, verso de número 15. Salmo 50, verso de número 15. Eu quero convidar alguns irmãos, amanhã à tarde, a partir das 3 horas, 3h30, vai chegar o caminhão para nós carregarmos os donativos, para levarmos ao Rio Grande do Sul. Se alguns irmãos valentes, valorosos aí quiserem nos ajudar amanhã à tarde, é domingo, os irmãos estão de folga, mas vamos fazer uma forcinha, rapidinho ali a gente consegue carregar, tá bom? Aqui no nosso pátio, ali atrás. Todos acharam? Salmo 50, verso de número 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Podeis assentar, são palavras de Deus, Esse salmo é um salmo lindo, um salmo extraordinário da gente estudar. Quem escreveu esse salmo foi Asaf. Asaf era um dos chefes, dos mestres de cantores, um dos cantores-chefe, mestre de Davi. Davi tinha 3 cantores mestres, e Asaf era um dele. E Asaf escreve o Salmo de número 50, e nesse salmo ele engrandece, ele engrandece a vida de adoração, de louvor, de clamor, a vida de um servo de Deus. Agora, o verso de número 15, que nós lemos, o cantor Asaf, ele vem trazendo aqui, uma explicação muito linda para nós. No verso de número, ele vem falando sobre algumas personagens, aqueles que não adoram a Deus com sua integridade, aqueles que não têm uma vida de comunhão perfeita com Deus, mas ele vai falar da vida daqueles que são verdadeiros adoradores, que têm uma vida de comunhão e de intimidade. E no verso de número 15 que nós lemos, eu quero destacar aqui 4 verdades, ou 4 lições, que a gente aprende no dia mau, ou melhor, no dia de angústia. O texto que nós lemos diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O salmista vai nos ensinar, Asaf vai nos ensinar, que no dia da angústia,
nós podemos tirar algumas lições para nós. E o salmista aqui ele vai nos ensinar essas lições. É interessante que se você olhar na Bíblia, você vai encontrar alguns dias específicos. A Bíblia fala no dia do Senhor. A Bíblia também fala no dia de Cristo. A Bíblia também fala no dia mau, né? Resistir o dia mau. Efésios capítulo de número 6, versículo 11, 12, 13 ali, né? Diz assim, resistir no dia mau. Mas a Bíblia fala, e nós lemos aqui, no dia da angústia, né? É interessante que o salmista, e também Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai definir esse dia. Observe, ele diz, invoca-me no dia mau, né? O artigo aqui, aqui é um artigo definido. Ele vai definir um dia e vai destacar esse dia dos demais. Todo dia a gente enfrenta a luta, enfrenta a dificuldade, todo dia a gente tem problemas, todo dia a gente passa batalhas, só que o salmista está dizendo aqui que tem dias que ele tem a angústia mais acentuada. Ele tem dia, né? Todos os dias a gente enfrenta problemas. A gente amanhece e já temos uma luta, né? Temos uma dificuldade. A gente tem problemas, tem coisas, mas o salmista está dizendo aqui, no dia mau. Ele está definindo esse dia, né? O artigo definido aqui. Ele está definindo um dia, e além de definir esse dia, ele está destacando dos demais. Ele está dizendo que esse dia que ele está definindo é um dia destacando dos demais, dizendo que é um dia da angústia. É o dia de angústia que a gente enfrenta. E aí ele vai nos ensinar que nesse dia de angústia, algumas lições a gente precisa aprender, né? Nesse dia da angústia. A primeira lição que eu aprendo com o salmista aqui é que a angústia, ela é uma realidade. Ele está dizendo, no dia da angústia. Ele está dizendo que haverá dias em que a gente vai enfrentar angústias maiores do que a gente é acostumado a enfrentar. E é interessante por quê? Porque a primeira lição que ele vai nos ensinar, que a angústia é uma realidade. Pastor, é uma exceção? Não, é uma realidade. Eu e você vamos enfrentar, passaremos. Jesus passou angústia. Jesus teve um dia em que a angústia foi acentuada na sua vida. Que dia foi? Ou melhor, que noite foi? Foi lá no Getsêmani, quando ele chega com os discípulos, chama 2, 3 para mais perto dele e diz, olha, a minha alma está angustiada até a morte. São os dias de angústia, são os dias que a angústia chega na nossa vida. E a palavra angústia, ela tem o sentido aqui, de estreiteza, de inquietude, de aperto, de aflição. É como se a gente estivesse dentro de uma prensa, aquilo parece que vai nos oprimir. Você já sentiu isso? Tem dia que você levanta e parece que é um aperto na alma, você diz, parece um sentimento de angústia, de aflição, você quer chorar, você fica lamuriando-se. É neste dia que a gente está enfrentando, chamado dias de angústia, dia em que a gente chora, sofre, passa aflição, dias complicado, mas sabe que a primeira lição que o salmista está nos ensinando é que a angústia é uma realidade. Será que só você passa? Não, tem mais gente passando. Será que é só eu que enfrento? Não, tem mais gente enfrentando. Será que foi só Jesus que passou? Não, tem mais gente passando. E se Jesus passou, Ele é o nosso modelo, Ele está nos ensinando que nós teremos angústia e é uma realidade na nossa vida. Oramandarai. Lembra de Ana? Ana, ela vai ao templo, vai chorar, vai clamar, e ela diz ao Senhor, Senhor, a minha alma está angustiada. E quando Eli, o sacerdote, chega para ela e diz, mulher, tu está embriagada? Ela diz, não, tua serva não está embriagada, tua serva está derramando perante o Senhor a sua alma. Porque ela estava, aquele dia para ela era um dia de angústia. Aquele dia para ela
era um dia de aflição na vida dela. A realidade da vida dela naquele momento era angústia. Por que ela estava enfrentando a angústia? Por quê? Porque ela tinha um sonho que não se realizava. Ela tinha um desejo que não se cumpria. O grande sonho dela era ser mãe, gerar um filho. E ela não conseguia. E pior do que isso, ela tinha uma rival que estava ao seu lado, chamada Penina, que tinha muitos filhos. E que lhe a irritava diariamente, a inquietava diariamente, irritava, provocava ela. Quem sabe Ana era bem crente, a gente vê Ana orando, a gente não vê Penina orando, a gente vê Ana clamando, a gente não vê Penina clamando. Quem sabe Penina, né, eu não sei, estou conjecturando, quem sabe Penina olhava para Ana e disse: tu é tão crente, cadê o teu Deus? Tu és tão fiel, olha aí, tu és tão crente, Deus não te dá. Olha para mim, eu nem estou orando direito, nem estou jejuando, nem estou indo muito na igreja, mas tem um monte de filho aqui. Já viu esse tipo de gente, né, que diz: olha, para que tanta coisa, para que fazer tanto? Olha, tu anda só na igreja, anda só de joelho e não alcança nada, e eu nem estou fazendo nada. Mas é nesse dia de angústia que a gente precisa continuar crendo, porque a angústia é uma realidade na nossa vida. Aleluia. A gente vai passar. Porque tem gente que acha que ele é exceção. Não, só acontece comigo. Já viu aquele gente que parece o patinho feio da lagoa? Tudo acontece comigo, é só eu que passo, é só eu que aflijo, é só eu que sou luta, a luta é só para mim. Não, meu querido, a angústia é uma realidade. Tem na tua casa, tem na minha casa, tem na casa do amigo, tem na casa do vizinho. Os dias de angústia virão. A primeira lição que o salmista está nos ensinando aqui é que a angústia é uma realidade. Agora, a segunda lição que o salmista vai nos ensinar é que ele vai nos ensinar em segundo lugar que a invocação no dia da angústia é uma necessidade. Se a angústia é uma realidade, a invocação é uma necessidade. Olha o que o salmista vai dizer: invoca-me. Quando é para a gente invocar? Quando a gente está bem? Também. Quando a gente está com dinheiro no bolso? Também. Mas o que o salmista está dizendo aqui? Invoca-me no dia da angústia. Então, se a angústia é uma realidade, a invocação é uma necessidade nossa. Quando a angústia bater na nossa porta, nós temos uma necessidade que tomar. Qual é? Invocar. Você sabe o que significa a palavra invocar? A palavra invocar significa, no sentido bem simplório dela, chamar Deus para dentro de si. É clamar, é invocar, é gritar, é chamar Deus para dentro de si, é buscar, é invocar. E sabe quando é que aparece a primeira vez a palavra invocar? Aparece lá em Gênesis capítulo de número 4, versículo de número, Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 20. Coloca ali para mim na tela, se dá para colocar. Gênesis capítulo 4, versículo de número 20. Sabe quem é que começou a invocar? Sete. Sete é o terceiro filho de Adão, né? O primeiro filho é Caim, o segundo filho é Abel, o terceiro filho é Sete. Olha lá, capítulo 4, Gênesis capítulo 4, versículo 21, acho que é, né? Vamos ver se é o 21? Não, eu marquei, deixa eu só anotar aqui na minha Bíblia de volta, está marcadinho aqui, eu marquei o texto contrário. Sete é o terceiro filho de Adão. E aí o que aconteceu? Ele vai gerar um filho, e o nome do filho que ele vai gerar, ele vai colocar, sua esposa vai ter um filho, Gênesis 26, 4 e 26, desculpa, 4 e 26. Ele vai gerar um filho ali, ó, e a Sete também lhe nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Por que é que Sete começou a invocar o nome do Senhor? Quando é que Sete começou a invocar o nome do Senhor? Quando lhe nasceu o filho. E sabe o que o nome Enos significa? O nome Enos significa humano, significa humanidade. Sabe o que significa o nome Enos? Humano, humanidade. Está destacando
a fragilidade humana, está destacando que o homem é frágil, é humano, é dependente. Quando Sete gerou um filho, e ele disse, esse filho meu vai se chamar Enos, ele está dizendo, é humano, é humanidade, é frágil, é dependente, e eu preciso invocar alguém que é superior ao humano. E aí ele começa, a partir do entendimento que ele dá o nome do filho, ele diz, eu preciso invocar, eu preciso chamar Deus para dentro de mim. E aí ele começa a invocar o nome do Senhor. Porque a partir dali, Sete começou a entender que ele era humano, que ele necessitava, que o filho dele, Enos, que ele deu a entender a Enos, que ele era humano, frágil. Ele está dizendo, nós não podemos, mas temos um Deus que pode. Se a gente invocar, e ele vier ao nosso auxílio, ele vier ao nosso socorro, ele vier nos ajudar, nós teremos vitória. Você pode adorar a Deus aqui nesta noite? E a Enos nasceu um filho a Sete, e chamou o seu nome Enos, e começou a invocar o Senhor. E aí vai começar a destacar, dali para frente você vai começar a ver duas gerações sendo destacadas, a geração de Sete e a geração de Caim. A geração de Caim é a geração ímpia, mas a geração de Sete é a geração dos servos do Senhor. Sabe por quê? Porque ela entendeu que ela era humana, que ela necessitava. Sete entendeu que ele não tinha força por si só. Sabe quando é que a gente começa a clamar a Deus? É quando a gente olha para a gente e a gente reconhece, eu preciso de alguém, eu preciso de Deus, eu necessito de Deus, eu preciso de um ser que entra comigo e que vai na minha frente. Quando a gente reconhece, que nem Sete reconheceu, dizendo, Enos é humano, e nós precisamos invocar o Senhor. Quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa dependência, a nossa necessidade, aí a gente começa a invocar, aí a gente começa a clamar, aí a gente começa a dizer, Deus vem, eu preciso de Ti, e aí a gente começa a invocar, e ao invocar o Senhor vem e nos dá vitória. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite. Você clamando, você invocando. Comece a invocar o nome do Senhor. O termo invocar, como eu disse, é chamar Deus para dentro de si. Começa a dizer, Deus vem em meu auxílio. Toma a direção da minha vida. Seja o Senhor da minha casa. Seja o Senhor do meu casamento. Começa a tomar a direção da minha vida, e você vai ver que a nossa vida vai ser diferente. Sabe por quê? Porque se a angústia é uma realidade, a invocação é uma necessidade. Se a angústia é uma realidade, bate na nossa porta, nos assalta, o que a gente vai fazer no dia da angústia? Clamar. O que a gente vai fazer no dia da angústia? Invocar. Se a gente está passando por luto, o que a gente faz? Vamos clamar, vamos chorar? Não, vamos para o Facebook, botar carinha de feia lá, chorando, me engano, dizendo, hoje eu estou mal, hoje eu amanheci ruim. Não, meu filho, não é isso que a gente precisa fazer. No dia da angústia a gente precisa invocar, no dia da angústia a gente precisa clamar, no dia da angústia a gente precisa dizer, Senhor, venha ao meu auxílio, socorre-me, vem me auxiliar. Quer ver outro homem na Bíblia Sagrada? Coloca para mim ali 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Tem um homem na Bíblia Sagrada chamada Jabes. E olha o que diz o texto. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, diz assim, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres com que do mal não me seja afligido, e Deus lhe concedeu o seu pedido. Olha o que diz o texto, e Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ele vai pedir alguma coisa, ele vai invocar Deus pedindo alguma coisa. Sabe o nome Jabes? Significa dor, aflição, aquele que causa dor. O nome Jabes significa aquele que causa dor. Há a tradição judaica, e os entendidos vão dizer que Jabes
o nome Jabes, porque quando o povo judeu colocava o nome em alguém, colocava pela circunstância que estava vivendo. Então o nome Jabes quer dizer aquele que causa dor, aquele que causou dor. Tem a ideia de que a mãe dele, ao gerar, teve muitas dores, maiores do que é o normal para gerar um filho, e aí ela deu o nome dele de Jabes, aquele que causa dor, aquele que faz a mãe sofrer, aquele que é o causador de dor. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quando Jabes se deu por conta, ele disse, o meu nome quer dizer que eu sou um causador de aflição, causador de dor, eu já dei dor, já incomodei, já fiz os meus pais sofrer, fiz a minha mãe sofrer, mas ele diz assim, ó, eu vou começar a invocar o Senhor, e ele invoca o Senhor dizendo, Senhor, se tu me abençoares muitíssimo, e se o meu termo, as minhas terras tu ampliares, e da tua mão estiver comigo, e se tu fizeres com que o mal não chegue na minha tenda, eu serei abençoado. E a Bíblia diz, e Deus concedeu o que ele pediu. Porque a gente pode ter um passado ruim, a gente pode ser igual Jabes, no passado ele causou dor, mas se a gente entender e começar a invocar, Deus pode mudar o nosso futuro. Se a gente olhar aqui, a gente vai ter muito testemunho de gente que no passado causaram dor para a família, causaram dor para o pai, causaram dor para a mãe, causaram dor para a esposa, causaram dor para a sociedade, era um causador de problema de dor, mas um dia ele reconheceu e disse, eu preciso de alguém, e aí ele começou a invocar Deus, dizendo, Deus, muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha casa, muda o meu casamento, e ele começa a invocar, e a Bíblia diz que Deus atende a oração de Jabes e lhe concede isso, e Deus vai lhe dando largueza. Sabe por que você está aqui? Porque apesar de tudo que aconteceu no passado, você entendeu que precisa de alguém, e aí você começou a invocar, e você começou a clamar, e você começou a clamar. Se angústia é uma realidade, a nossa invocação é uma necessidade. Agora olhe para mim, eu preciso encerrar. Clama ou invoca-me no dia da angústia. Agora tem uma terceira coisa que é interessante. Se angústia é uma realidade, se a invocação é uma necessidade, o livramento é uma promessa. Olha o que diz o texto: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Se a angústia é uma realidade, a invocação é uma necessidade, a gente invoca porque temos necessidade. Agora, o livramento é uma promessa de Deus. O livramento é uma promessa de Deus. Deus diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Não foi o salmista que vai livrar, não é o pastor Adriano que está dizendo que vai te livrar, é próprio Deus usando a boca do salmista dizendo, eu te livrarei. Eu te darei livramento, eu te darei livramento no dia da angústia. Por quê? Porque tu me invocou. Oramai, oremai, andaramahassui, gandagamahassui, diriamahassai. Oremai, gandoramahassai. Não é fácil orar no dia da angústia, mas invoca no dia da angústia, porque há uma promessa de livramento. Pode clamar no dia da angústia, pode chamar por Deus nos dias de angústia da tua vida. Deus não vai deixar de te ouvir, Deus não vai tampar o ouvido ao nosso clamor, Deus não vai tampar o ouvido à nossa invocação. É uma promessa de Deus, e quando Deus é homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele não cumpriria, é uma promessa de Deus. Deus falou, eu te livrarei no dia da angústia. Oramando gabarraçui, deremando gamarraçai. Oramando gabarrando que mendigue marraçai, ganderamando gabandore bagachando gabarraçai. Tem dia que você está em aperto, choramingando, mas é nesta hora que Deus conhece a tua aflição, e nessa angústia Ele te promete, vou te dar livramento. Oramandarai. Oremai arraçai, duramarraçai. Lembra do povo de Israel no deserto? Saíram do Egito, capítulo 13, capítulo 14 do Êxodo. Saíram do Egito, Deus deu o livramento, o povo do Egito liberou ele.
Depois se arrependeram, o exército de Faraó arrumou toda uma carruagem, o exército, e vieram atrás. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava num beco sem saída. Na frente o Mar Vermelho, nos lados areias e montanhas, atrás o exército de Faraó furioso, roncando num cangote para pegar. Você já sentiu assim num beco sem saída? Você já se sentiu num beco sem saída? Não tem saída para lugar nenhum, para frente água, para o lado areia, deserto, e para trás o inimigo roncando no cangote, louco para botar a mão, e aquela batalha, aquela aflição, tudo. E a Bíblia diz que o povo começou a clamar, e Moisés começou a clamar ao Senhor. E aí o Senhor aparece a Moisés e diz: Moisés, por que estás clamando para mim? Clamando a mim, diga para o povo que marche. Mas marchar para onde, Senhor? Na frente tem um mar, nos lados tem areia, tem montanha, atrás tem o inimigo. Aí Deus fala para Moisés: o que é que tu tem na mão? Ele disse: eu tenho só um cajado. Ele diz: então toca nas águas. Ao entardecer, Moisés toca nas águas, e a Bíblia diz que um vento oriental começou a soprar a noite inteira. Vento oriental era de contrário, era de lá para cá, porque a gente tem hora que acha que o vento contrário só vem para destruir nós, mas tem hora que o vento contrário vem para abrir caminho para nós. E a Bíblia diz: soprou o vento oriental a noite inteira. O vento de lá para cá soprou, não era daqui para lá. A gente acha que o vento tem que soprar só ao nosso favor. Não, tem hora que a vitória vem com o vento contrário também. E o vento oriental soprou a noite inteira. E a Bíblia vai dizer que ao clarear do dia, o Mar Vermelho estava aberto e o caminho estava seco, preparado para o povo passar. Porque se a gente invocar no dia de angústia, há uma promessa de Deus de livramento para mim e para você. Sabe por que Deus disse: Moisés, por que estás clamando? Diga para o povo que marche. Porque o povo que estava na beira do mar, nem Moisés imaginaria que Deus tinha um caminho ali. Nem Moisés imaginaria que Deus ia abrir um caminho no meio do mar. Tem hora na nossa vida que Deus cria caminhos que a gente jamais imagina que vai. Deus cria escape, saída, que a gente jamais imaginaria. Mas marchar para onde, Deus? Eu não estou vendo saída. Você não está vendo, mas o teu Deus vê. Você não enxerga agora, nós não enxergamos a saída agora, mas o nosso Deus já está vendo a saída no outro dia, pronto. No entardecer, Moisés não viu nada, só viu o vento contrário soprando. Mas o Deus que é o Deus do presente, do passado, do futuro, Deus que vê todas as coisas, que é presciente, Deus já estava vendo o outro dia o caminho no Mar Vermelho aberto, e o escape para ele, a saída para ele. Invoca-te no dia da angústia, porque é uma promessa de livramento. Deus vai criar caminhos de livramento, caminho de escape para a sua vida nesta hora. Agora tem uma coisa linda e gloriosa, é que o povo de Israel passa pelo caminho que Deus abriu. O inimigo entrou e morreu afogado. Porque tem caminhos que Deus abre só para você, que se algum abelhudo meter o nariz no meio, fica atolado. O que é para você, é para você. Não adianta outro meter o nariz que não vai dar certo, porque o caminho que Deus abriu é caminho de escape para você. Faraó estava andando no caminho. Deus falou para Moisés, e Moisés disse para o povo: olhe para esse caminho, olhe para o exército, porque esse exército que vocês estão vendo nunca mais vai vir, vocês vão ver ele, nunca mais. Esse inimigo que está atrás de você, roncando no cangote, nunca mais. Vocês vão ter outros inimigos, mas esse não, esse vai morrer afogado no meio do mar, porque Deus deu um escape de livramento. O mesmo caminho que é o escape de livramento é o caminho de morte para o inimigo. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Se no dia da angústia, se neste dia destacado pelo salmista, a angústia é uma realidade, a oração ou a invocação é uma necessidade, o livramento é uma promessa. Mas tem uma quarta coisa. Aleluia. Tem uma quarta coisa que o texto diz:
A glorificação vai ser uma consequência na tua vida. Olha, diz o texto: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E o que nós vamos fazer como consequência do livramento? Tu me glorificarás. Se a angústia é uma realidade, a invocação é uma necessidade, o livramento é uma promessa, e a glorificação a Deus é uma consequência natural da vida daqueles que servem. Você vai glorificar o Senhor, você vai cantar o hino da vitória, você vai cantar o hino da vitória. Você vai fazer igual Miriam do outro lado do mar, quando ela vê o inimigo, os carros e as carruagens boiando na água, os cavalos de Faraó boiando na água, ela do outro lado com tamboril e as suas amigas do lado cantando o hino da vitória, porque a glorificação a Deus depois da luta, depois da vitória, é uma necessidade, ou melhor, é uma consequência da nossa vida com Deus. Tu vai cantar, tu vai adorar o Senhor, tu vai glorificar, o nome do Senhor vai ser glorificado pelo livramento que Deus te deu na tua vida no dia da angústia. Ele não vai remover o dia da angústia, mas Ele vai te livrar no dia da angústia, Ele vai te livrar no meio da prova. Ele não permitiu, não apagou a fornalha para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Ele desceu e deu livramento para Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Ele não matou os leões para que Daniel caísse lá dentro, mas Ele fez com que os leões vivos dentro da caverna, dentro da cova, e Daniel passasse a noite com ele, e eles não fizeram nada. Sabe por quê? Porque Ele não nos livra do dia mau, Ele nos livra no dia mau. E quando nós passamos pelos dias maus, pelos dias de angústia, Ele nos dá livramento, a gente sai glorificando a Deus. Lembra quando tiraram os 3 jovens da fornalha, deram uma cheiradinha nele, porque o texto é assim, nem cheiro de fumaça tinha, então é porque cheiraram ele. Cheiraram a roupinha dele assim, nem fumaça está cheirando a tua roupa. A cordinha que estava em redor queimou, mas não ficou nem um cheiro, não, nem estragou o perfume. Mas não estragou nem o perfume, não pegou nem o cheiro da fumaça da fornalha, nem arrepiou o cabelo, nem estragou a chapinha, nem estragou a chapinha da irmã lá na fornalha, o fogo nem enrugou o cabelo, nada, ficou certinho. Sabe o que é isso? Isso é livramento. E aí o que é que diz? E diz assim o povo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, bendito seja o Deus. Sabe por quê? Porque depois da vitória, depois do livramento, vem a glorificação. O nome do Senhor vai ser glorificado. Te alegra. Essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está passando, vai glorificar o nome do Senhor, vai exaltar o nome do Senhor, vai ser glória para o nome do Senhor nesta noite. Quem quer oração? Pastor, a palavra falou comigo, vem para cá, eu quero orar com você. Vem aqui, eu quero orar com você. Quem sabe hoje é o dia de angústia, quem sabe você está passando dias de angústia, mas é nessa angústia que você vai invocar, e Deus vai te dar livramento. Vem aqui, eu quero orar, vem aqui, eu quero orar. Esta palavra estava no meu coração este dia, e Deus falou: eu vou dar livramento, eu tenho escape, eu tenho saída, eu tenho escape, eu tenho livramento. Nas angústias da tua vida, Deus te dará escapes e saída. Querido, eterno e soberano Deus, tem sido dias de angústia, dias acentuados de aflições na nossa vida, dias de aperto, de amargura na alma, mas Senhor, lá na angústia, na amargura, nos dias de aflições, Senhor, Tu nos ouve, Tu nos escuta, Tu nos ouve e nos dá livramento, e nós Te glorificamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos. Senhor, nesta noite eu ministro sobre o Teu povo, eu ministro sobre a Tua igreja, eu ministro sobre os Teus servos e servas vitória, livramento, e o nome do Senhor será glorificado. Amém.